Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Tiago 4, no versículo 1, que nos diz assim: Donde vêm as guerras e luta entre vós? Não vem de vossas paixões que em vossos membros combatem? Então, irmãos, se muitas das vezes, quando não é o inimigo, são as tentações. São as tentações, são os desejos, que é uma luta constante entre a carne e o espírito. A maior luta que nós temos é contra a nossa carne. A nossa carne que outrora conheceu tudo que era de ruim no mundo, mas que muitas das vezes agrada a carne. Então, o Espírito que habita em nós, ele quer que você vá buscar as coisas de Deus. Mas como você conhecia, ou quando você deu aquela... quando você saiu da presença e conheceu as coisas de Deus e se voltou, assim como Eva comeu o fruto e conheceu o bem e o mal, assim nós também, nós conhecemos o bem que é a vontade de Deus e conhecemos o mal que é o desejo da carne. Então, se a gente não lutar contra esse desejo e ter opinião própria, o servo de Deus, ele tem que ter opinião própria. Eu não vou entrar e pronto. Não é assim que a palavra de Deus nos fala, né? Que a gente tem que fugir do maligno. Porque o maligno, ele vai ver que você tem desejo por aquilo, ele vai colocar aos teus olhos aquilo que você deseja. Ele sabe, porque ele vem te observando desde que você começou a ter entendimento na tua vida. 2 aninhos, a criança já começa a ter entendimento. E aí aquela luta, e o Espírito Santo, lá quando você está no mundo te cuidando, e o Senhor dando livramento até você chegar onde que você está agora. A gente só vai reconhecer isso depois. Quantos e quantos livramentos Deus deu para que a gente pudesse estar agora na presença de Deus. Esta foi a oração que Jesus fez. Senhor, eles estão no mundo, mas guarda eles do mundo. Porque o desejo da carne, ele traz aquele prazer, aquela coisa assim, aquele desejo que agrada a carne. Mas se você está mais na carne, ele vai agradar a você. E se você está no espírito, você vai o quê? Você vai se desviar daquilo. Aquilo que o inimigo coloca, aquela bandeja que o inimigo coloca para que venha nos seduzir, porque ele sabe quais são os nossos desejos, o que muitas vezes nós temos no coração, o desejo do coração que é enganoso. Então, é uma luta constante contra nós mesmos. Mas, para que você possa estar sempre se desviando do mal, assim como Jó fazia, você tem que estar muito firmado em Jesus. Você tem que estar em constante oração, vocês têm que estar pedindo livramento. Você tem que estar orando para que o Senhor venha repreender os dardos mentais. É isso a maior forma que o inimigo trabalha, na tua mente.
Você tem que estar sempre repreendendo os dardos mentais, porque ele vai trabalhar de várias formas, te colocando o que você gosta, te colocando também uma enfermidade, te colocando uma depressão, colocando um espírito de loucura. Então, se a gente não está firmado em Jesus, a gente cai na cilada do inimigo, porque ele usa da palavra. Ele não usou da palavra para questionar Jesus? Se você for filha de Deus, você se lance daqui para baixo, que os anjos vão te guardar, vão te proteger e você não vai bater em pedra nenhuma. Então ele usa da própria palavra. Irmãos, eu sei porque o inimigo também me enganou. Outrora eu fiz uma cirurgia e eu não podia jamais ficar ajoelhada. E eu teria que ficar deitada, de muito repouso, porque fiz uma cirurgia na bexiga. Eu não poderia de forma alguma ficar ajoelhada. Mas então o inimigo, vendo que eu estava naquela situação que eu quase nem conseguia orar direito, porque estava sentindo muita dor, então usou uma vizinha minha lançando um feitiço, jogando um pozinho no meu lote. E aquilo o Senhor me deu a visão de um feitiço atrás da minha casa. Então, o que o inimigo fez? Usou a palavra para poder me prejudicar. O que ele disse para mim? Macumba, essas coisas assim, potestades malignas, demônios, só pode ser repreendido com jejum e oração. Mas que eu estava tão abatida, passando dor, que nem sequer a gente lembra que a palavra de Deus diz assim, que macumba nenhum, feitiço nenhum pega aqueles que são descendentes de Abraão. Aqueles são descendentes do povo de Deus, obra de bruxaria nenhuma pega. Mas eu enfraquecida, com dor, fragilizada, então o inimigo foi colocando um monte de coisa. Você tem que fazer jejum, você tem que ficar de joelho, tem que orar. Deus não aceita a oração, tem que ser só de joelho. E eu fui enganada pelo inimigo nesse processo todo. Então é isso que ele faz. Ele vai trabalhando, ele usa a própria palavra para poder muitas vezes enganar a gente.